medo de ser preso e ainda por cima perder o seu passaporte, o Eduardo Bananinha confirmou aquilo que todo mundo já sabia. Ele não mora mais no Brasil. Ele fugiu para os Estados Unidos da América, onde está há mais de 15 dias. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque ele tinha confirmado que apareceria no ato do pai no último domingo no Rio de Janeiro, não compareceu, e se ele continuar se ausentando do Congresso Nacional até meados ali de abril, ele pode perder o mandato pelas ausências que ele tem tido como parlamentar. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, parece que o Eduardo Bananinha, o cara do cabo e o soldado para fechar o STF, não é tão brabo quanto ele costuma tentar aparentar a brabeza não, tá? Ele tinha confirmado para várias pessoas que estaria no Brasil no dia 16 de março, que compareceria no ato do pai dele em Copacabana, no Rio de Janeiro, para poder denunciar a tirania do ditador Alexandre de Moraes, mas não veio. O Eduardo Bolsonaro sabe que terá o seu passaporte apreendido, sabe que será preso se continuar fazendo o que está fazendo lá nos Estados Unidos da América, vindo para o Brasil, e como já denunciou inclusive o jornalista Eduardo Guimarães, ele não só já tem moradia constituída nos Estados Unidos da América, como os seus filhos já estão até matriculados em escola. Deixa eu tirar aqui esse celular que está apitando aqui toda hora. Como seus filhos também já têm até matrícula em escola, como a gente tem acompanhado aqui publicamente. Então eu queria lembrar para vocês aqui que toda esta brabeza não passa da página 2. Por quê? Desde que o universo do bolsonarismo passou a ganhar notoriedade na discussão pública, passou a ter mandato parlamentar, inicialmente com o Jair Bolsonaro, depois com Carlos Bolsonaro, né, como vereador, depois com Flávio Bolsonaro como deputado estadual, depois com Eduardo Bolsonaro como deputado federal, a gente passou a entender que eles viviam de bravatas. E como eram pessoas do baixo clero, como a gente costuma chamar dentro do Congresso Nacional, muita gente não se incomodava, não ligava, achava que era um monte de, né, entre aspas, né, como a gente fala aqui no Nordeste, doidinho, que não tinham o que falar, que não tinham o que fazer, né, e que deixa eles aí falando a bilolagem, deixa eles aí falando bobagem e besteira aí que ninguém se importa. Quando o pai dele passou a ser presidente da República, deles, né, do clã, e que eles passaram a virar telhado de vidro ali, né? Passaram a ficar, ficou evidente que eles tinham teto de vidro, aí as coisas começaram a mudar um pouco. Por quê? Porque toda a narrativa encampada pelo Jair Bolsonaro, toda a narrativa encampada pelo bolsonarismo, caiu por terra. Por quê? Não fazia sentido as alegações que eles faziam, inclusive de combate à corrupção, sendo eles membros de uma... Eles chamam de família, mas daria muito bem para nós chamarmos de organização criminosa. E aí o que aconteceu? O Estadão chegou até a divulgar uma matéria aqui, ó, no dia 14 de março, trazendo o seguinte, ó: quem vai e quem não vai ao ato em Copacabana organizado por Bolsonaro. Veja a lista. Integrantes do clã, governadores e parlamentares confirmaram a presença no ato marcado para este domingo, 16 de março, na praia de Copacabana. O ato em prol dos anistiados não é dos anistiados, tá? É ato em prol do Bolsonaro, dos condenados pelo 8 de janeiro em Copacabana e contra o governo Lula. Neste domingo, 16, reunirá o núcleo duro do bolsonarismo, aliados mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, organizado pelo Silas Malafaia. A manifestação contará com deputados e senadores do PL, além de 3 governadores: Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, Cláudio Castro, do PL do Rio de Janeiro, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e também teve o governador do Mato Grosso, se não me falha a memória, tá? Que não tá aqui. O ato ocorre às vésperas da análise do recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro por tramar um golpe de Estado. O julgamento foi marcado para dia 25 de março, próxima terça, né, de amanhã, 8. Diferentemente do contexto político das manifestações de 7 de setembro de 2022, no bicentenário da independência do Brasil, no Rio, em que Bolsonaro era visto como impulsionador de capital político às vésperas da eleição, desta vez a pauta da anistia para os condenados pelos atos antidemocráticos mobiliza apenas os aliados que defendem a candidatura do ex-chefe do executivo. Traduzindo, só os aliados mais próximos do Bolsonaro foram defender ali a anistia. Por quê? Porque tá claro que a anistia não é para todo mundo. A anistia é basicamente para beneficiar o próprio senhor Jair Bolsonaro. E olha quem estaria presente. O ex-presidente deve dividir o palco de um trio elétrico com o pastor Silas Malafaia, o senador Flávio Bolsonaro, o famoso Flávio Rachadinha, os deputados federais Nicolas Chupetinha, Eduardo Bananinha, Altineu Cortes e Gustavo Ladrão Gaia, além dos 3 governadores. E aí a gente precisa lembrar aqui que o que aconteceu. O Bananinha não foi, tá aqui ó,
Com o passaporte na mira, Eduardo Bolsonaro falta ato no Rio com o pai. E aí tem esse outro material, ó. Ato pró-Bolsonaro promovido por Eduardo Bolsonaro em Nova York. Tem apenas 20 pessoas. Bombou, né? Acabou, game over. Xandão, fim, né? Xandão cai amanhã. Não tem mais o que discutir, não tem mais o que se falar. E o que acontece em relação a tudo isso? O Eduardo Bananinha está nos Estados Unidos há mais de 15 dias. Ele deve perder o mandato, inclusive agora no início de abril, se ele não voltar para o Brasil, e já adianto que ele não voltará. Por que eu adianto para vocês que ele não voltará? Porque lá nos Estados Unidos da América, ele está recebendo suporte financeiro do trumpismo, né, de certo modo, na verdade da extrema-direita global, que conta com o apoio de vários multimilionários e bilionários que ajudam a impulsionar a extrema-direita global, e que o Eduardo Bananinha, evidentemente, é um desses elos aqui na América Latina com a extrema-direita. Quem me segue há mais tempo aqui no canal vai lembrar que lá em 2020 eu fiz uma denúncia onde uma pessoa que foi abordada por um desses porta-vozes da extrema-direita disse que foi procurada por uma moça, que eu vou chamar aqui só de Tati McDowell, onde esta moça estaria trazendo, convidando influenciadores da extrema-direita ou de direita no Brasil para poder dialogar ali com projetos e interesses do extremismo ligado ao bolsonarismo, que teria financiamento, inclusive, para isso, né? E aí citou o nome de vários influenciadores, alguns muito famosos, outros que vocês nem chegaram a conhecer, mas que eram famosos e que depois sumiram, né? E, inclusive alguns deles hoje têm cargos em gabinetes parlamentares aí, tanto na Câmara de Vereadores de algumas cidades, de algumas capitais, quanto na Assembleia Legislativa de alguns estados, no próprio Congresso Nacional. E a pessoa me passou tudo, né? Disse o nome da pessoa, eu olhei, mandou prints, mandou áudios, eu tenho isso até hoje no meu celular, inclusive. Na época muita gente não acreditou. Quando eu lançar o nosso site novo, inclusive, eu acho que eu vou trazer essa matéria de volta para o canal, tá? Para quem não sabe, a gente está numa campanha aqui. Se você não sabe, a gente já teve um site no passado com um veículo de mídia. A gente já teve um outro canal que já está chegando aí a quase 100 mil seguidores, canal de notícias. Eu não tenho mais vínculo nenhum com esse canal, mas eu quero criar um outro projeto. E para isso eu preciso contar com a sua ajuda. A gente vai criar um novo portal de notícias, a gente vai criar um novo canal de notícias. Eu vou contratar uma pessoa para trabalhar aqui comigo para me ajudar. Por exemplo, eu mudei de casa na última sexta-feira e o canal ficou sem vídeo sexta, sábado e domingo porque eu consegui me antecipar para ter os vídeos de quarta e quinta adiantados, mas na sexta não deu porque eu estava no processo da mudança entre quarta e quinta. Se eu tivesse alguém trabalhando aqui comigo, esses 3 dias aí, sexta, sábado e domingo, que eu não recebi nada porque eu não trabalhei, né? A gente é autônomo aqui no YouTube, para você que talvez não saiba, e eu poderia ter uma pessoa aqui trabalhando comigo. Então a gente não tem, mas com a ajuda de vocês a gente vai ter. Por isso eu tô pedindo que vocês colaborem com o nosso Pix, tá? Pix do canal é esse que aparece QR Code aqui no alto do vídeo. Você pode colaborar com qualquer quantia que você puder e quiser, para que a gente possa contratar uma pessoa para ajudar a gente aqui nesse canal, para ajudar a gente em outro canal que a gente vai construir e para criar o site de notícias. E lá eu vou trazer algumas matérias bombásticas que eu nunca soltei em lugar nenhum, porque como eu não tenho uma equipe para trabalhar comigo apurando algumas coisas, tem denúncia que eu recebo que eu guardo e vou fazendo a apuração de pouquinho em pouquinho. Aconteceu o caso do Gustavo Gaia, por exemplo, que eu recebi uma denúncia de uma outra coisa, aí eu fui puxando a capivara dele, a gente chegou naqueles esquemas que a gente já sabe envolvendo o Gustavo Gaia. Eu tenho aqui uma gravação de quase 3 horas, ou de pouco mais de 3 horas, de um preso na Operação Lava Jato, trazendo informações exclusivas que ninguém trouxe em lugar nenhum até hoje, só eu. Tem material também envolvendo o governo do Rio de Janeiro, material envolvendo outros deputados, material envolvendo um monte de gente, só que eu preciso do suporte de vocês. Então se você puder colaborar com o nosso Pix, tá aqui o nosso QR Code. Se você não conseguir ler o QR Code, você pode digitar o nosso endereço de Pix, que é este que aparece aqui, ó, o historiadoroficial@gmail.com. Eu já tô negociando com uma moça para contratar para trabalhar aqui neste canal comigo e um rapaz que me mandou uma proposta ali para eu fazer com ele o site de notícias, o nosso portal de notícias. Então, eu não consigo manter esse projeto sozinho. Eu preciso ser 100% sincero com vocês. Quando eu tinha um outro veículo, né, que eu tinha ligação, que era a Folha Democrata, eu mantinha a Folha Democrata com a monetização da minha página do Facebook. Depois que a minha página do Facebook foi hackeada, a monetização nunca mais voltou ao normal e eu não tive mais como manter o projeto e preferi me afastar do projeto. Hoje o projeto segue muito bem com outras pessoas, tá? Parabéns, inclusive, para quem está gerindo o projeto. Tá chegando a quase 100 mil pessoas já no canal. Quando eu deixei o projeto, ele tinha mais ou menos umas 80 mil pessoas. Então, espero que vocês ajudem a gente para que a gente possa criar de novo este projeto, tá certo? E eu quero trazer para vocês aqui, inclusive, no meio de tudo isso, esta informação importante do Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque ele pode perder o passaporte. Tá aqui, ó. Com o passaporte na mira, Eduardo Bolsonaro está há 15 dias nos Estados Unidos. Alvo de uma ação que pede a apreensão do seu passaporte, Eduardo Bolsonaro está há quase 15 dias nos Estados Unidos, sem previsão de volta ao Brasil. Material publicado aqui
pelo Igor Gadelha. Eu vou deixar, como sempre, todas as fontes para vocês poderem acessar aqui, mas o Eduardo Bolsonaro foi embora, meus amigos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Você pode falar o que você quiser do Lula. Você não gosta do Lula, você acha que o Lula é um bandido, você acha que o Lula é um ladrão, você acha que o Lula é isso, você acha que o Lula é aquilo. Você pode achar o que você quiser do Lula. O que você não pode achar é que o Lula é um covarde, porque o Lula poderia ter fugido do Brasil na época que aconteceu todo o caso de lawfare contra ele, que depois ficou provado, né, que o juiz que julgou o Lula era um juiz parcial, foi reconhecido isso pelo próprio STF, inclusive com voto de ministro indicado pelo próprio Bolsonaro, tá, que o Moro foi parcial, e o Lula ficou aqui, enfrentou todo mundo e mostrou que a Operação Lava Jato foi uma armação para poder acabar com o Partido dos Trabalhadores e enfraquecer a esquerda no Brasil. Só que o tiro saiu pela culatra. O Lula foi eleito em 2022, só não foi reeleito porque ele seria eleito em 2018, de acordo com algumas pesquisas, mas o juiz ladrão, segundo o Glauber Braga, o Moro, acabou tirando o Lula da corrida eleitoral para ajudar o Bolsonaro. Sobre o Bananinha, meus amigos, ele não volta mais. Se ele voltar, ele será preso. É simples, tá? E ele não volta por quê? Porque para que ele consiga manter essa articulação que ele tem com a extrema-direita global, financiando grupos aqui no Brasil, fora do Brasil, porque vocês acham que o Alan dos Santos vive nos Estados Unidos trabalhando como delivery? Vocês acham que o Oswaldo Eustáquio está montando um estúdio de TV, entre aspas, lá em Barcelona, se não me falha a memória, não sei se é em Barcelona, mas ele está na Espanha, fazendo entrega por Uber Eats? É claro que não, meus amigos. Essas pessoas são financiadas. O Paulo Motorim mostrou até um rapaz que está vivendo, tem uma matéria do Intercept Brasil que eu recomendo que vocês leiam e vejam o vídeo que está publicado no canal do Intercept Brasil. O Paulo Motorim foi lá na Argentina, mostrou alguns desses golpistas que estão lá e descobriu, inclusive, seguindo o dinheiro, como eles falam, né? Follow the money, siga o dinheiro. Quem é que está bancando os golpistas que estão fora do Brasil? Então a gente está, neste momento, meus amigos, em uma guerra de informação. O Eduardo Guimarães citou uma coisa que é importante. O ano de 2025 e 2026 serão anos cruciais para que a gente fortaleça as chamadas mídias independentes, porque a gente não terá um ano de 2025 fácil, e um ano de 2026 nosso vai ser infernal, porque eles já perceberam que apesar de a aprovação do Lula não ir tão bem e a reprovação às vezes aumentar, as pessoas não estão transferindo votos para outros candidatos, tanto que Lula vence todo mundo quando coloca o Haddad, mesmo o Haddad, né, tendo aquele carisma de um chuchu muito cozido, né, mole ali, o Haddad também vence todo mundo, tanto que tiraram o Haddad das simulações de pesquisa. Então, se você quer fortalecer esse trabalho, se você quer ver o Bananinha na cadeia, se você quer ver o canalha do Bolsonaro na cadeia, fortaleça o nosso trabalho. Ajude a gente a montar esse projeto aí do Portal de Notícias. Algumas pessoas já mandaram algumas colaborações generosas, por isso que eu tô dizendo que eu já entrei em contato com algumas pessoas, mas não adianta a gente montar um portal de notícias para ficar no ar um mês, ou um canal de notícias para ficar no ar um mês e depois cai. Por quê? A monetização do YouTube é baixíssima para portais ligados à notícia, né? Geralmente ali você ganha 4, 5 reais a cada 1000 visualizações monetizadas, que dá em torno de $1, 89 centavos de dólar, dependendo do canal, tá? E pra gente manter uma estrutura dessa, no caso da Folha Democrata, por exemplo, quando eu era o gestor, digamos assim, da Folha Democrata, eu gastava ali entre 4 e 7 mil reais, dependendo do mês, porque tinha pessoas para atualizar o site, para fazer os cortes pro canal, para criar as lives, tinha jornalistas que faziam as lives, então eu preciso voltar a ter esse projeto, porque eu acredito no impacto que a gente consegue fazer sobre isso. Preciso ter também um link, um número de pessoas para fazer os clipes, né, os cortes, e espero contar com a ajuda de vocês, tá bom? Colabora com o nosso Pix que tá aqui se você puder, compartilhe esse vídeo e diga aqui se você acredita que o Bananinha será ou não preso. A prova que ele sabe que será preso se voltar pro Brasil é que ele tá com medo. Grande abraço, tudo que eu falei para vocês está aqui no comentário fixado. Até o nosso próximo encontro. Tchau!